Meus queridos filhos, que Deus abençoe vossos corações neste momento em que nos reunimos para refletir sobre uma das lições mais profundas que o nosso amado Padre Pio nos deixou como herança espiritual. Ele, aquele homem simples, mas extraordinariamente iluminado pela graça divina, dedicou sua vida inteira a nos mostrar o caminho correto para nos comunicarmos com nosso Pai Celestial. E hoje, neste dia abençoado, venho compartilhar com vocês uma mensagem que pode transformar completamente a maneira como cada um de nós se relaciona com Deus. Padre Pio ensinou com uma clareza cristalina que existem certas palavras, certas formas de nos expressarmos diante de Deus que nunca devemos pronunciar. Não porque Deus não possa ouvi-las, ou porque ele se ofenda facilmente como um homem comum, mas porque essas palavras revelam uma falta de fé profunda, uma desconexão com a confiança que devemos depositar naquele que nos criou e nos ama infinitamente. Vejam só que sabedoria extraordinária, que compreensão do coração humano tinha esse servo de Deus. Ele não vinha com julgamentos duros e condenações, mas com a clareza de um padre que havia passado décadas ouvindo as confissões, os medos, as angústias e as dúvidas do povo. Uma das primeiras coisas que Padre Pio nos ensinou é que nunca devemos dizer a Deus que Ele nos abandonou. Quantas vezes, meus filhos brasileiros, quantas vezes nós não caímos nessa tentação de gritarmos para o céu, de nos sentirmos completamente sós, esquecidos por Deus. Sim, eu sei que a vida traz sofrimentos terríveis, que existem momentos de escuridão tão profundos que parece impossível ver qualquer luz. Mas Padre Pio nos dizia, com aquela voz cheia de experiência e compaixão, que Deus nunca nos abandona. Nunca. Essa é uma mentira que o inimigo tenta plantar em nossos corações para nos afastar da fé. O grande padre italiano ensinava que quando nos sentimos abandonados, não é Deus quem saiu de perto de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que deixamos de ouvi-lo, que deixamos de confiar em sua providência. A Sagrada Escritura nos diz, em Hebreus 13:5, que Deus promete: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa promessa é tão real quanto o chão que pisamos. Padre Pio compreendia profundamente que o sentimento de abandono é uma das maiores armas do demônio para afastar as almas de Deus. Por isso ele repetia constantemente que devemos lutar contra esse sentimento com toda a força de nossa fé. Pois bem, em nossas vidas aqui no Brasil, somos um povo que sofre, um povo que enfrenta dificuldades econômicas, que lida com a violência, com a doença, com perdas inesperadas. E é justamente nessas horas que a tentação vem nos sussurrar que Deus nos esqueceu, que talvez Ele não exista, que talvez tudo isso seja em vão. Mas Padre Pio nos deixou uma mensagem especial para esses momentos. Ele dizia que é precisamente quando tudo parece escuro que devemos apertar ainda mais os laços com Deus. Não é hora de soltar sua mão, mas de segurá-la com mais força. Existe uma história que ilustra perfeitamente esse ensinamento. Durante os tempos mais terríveis da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas perdiam tudo, quando famílias inteiras desapareciam, Padre Pio recebia almas desesperadas que vinham lhe dizer que Deus as havia abandonado. E ele, com aquela sabedoria que só vem de uma vida inteira dedicada à oração e ao sacrifício, dizia que os momentos de maior sofrimento são justamente aqueles em que Deus está mais próximo de nós, refinando nossa fé como o ouro é refinado no fogo. O ouro passa pelo fogo para se tornar mais puro, mais valioso. Assim também nossas almas passam pelos sofrimentos, para se tornarem mais puras e mais dignas do reino de Deus. Outra coisa que Padre Pio nos ensinou é que nunca devemos dizer a Deus que Ele cometeu um erro conosco. Essa é uma afirmação que pode parecer estranha para algumas pessoas, mas reflitam comigo. Quantas vezes não murmuramos contra Deus? Quantas vezes não questionamos suas decisões,
Não nos revoltamos contra o destino que Ele nos preparou. Nós dizemos coisas como: Deus se enganou comigo, porque Deus fez isso comigo e não com outro. Isso não deveria ter acontecido assim. Essas palavras, embora saiam de um coração ferido, revelam uma falta de confiança na sabedoria infinita de Deus. Padre Pio compreendia que muitas vezes, quando achamos que Deus cometeu um erro, na verdade, é nossa compreensão limitada que não consegue ver o grande plano divino. Nós vemos apenas o presente, apenas aquilo que nos causa dor neste momento. Mas Deus vê tudo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Ele sabe exatamente o que você precisa, exatamente quando você precisa e por quê. Se você receber uma recusa na vida, se um sonho seu não se concretizar, se a vida o levar por um caminho diferente daquele que você havia planejado, não é porque Deus se enganou. É porque Deus está te conduzindo para algo muito melhor, muito mais perfeito, muito mais alinhado com seu verdadeiro bem. Em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo nos escreve uma verdade extraordinária que Padre Pio meditava constantemente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veem só que promessa magnífica! Tudo, absolutamente tudo, trabalha para nosso bem. Não apenas algumas coisas, não apenas aquelas que nos parecem agradáveis e fáceis, mas tudo. As alegrias e as tristezas, os sucessos e os fracassos, as saúdes e as doenças. Tudo está sob o olhar amoroso de Deus e trabalhando para nos levar mais perto dele. Padre Pio tinha um modo muito particular de consolar aqueles que vinham reclamar sobre a vida que Deus lhes havia dado. Ele dizia que se você passasse uma vida inteira reclamando de algo e no final descobrisse que era justamente aquilo que você precisava, como você se sentiria? Como você se sentiria sabendo que Deus, em sua infinita sabedoria, havia preparado tudo perfeitamente para você? Então, por que não confiar desde agora? Por que não abraçar a vida que você tem? Mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja diferente daquela que você sonhava. Também nos ensinou Padre Pio que nunca devemos dizer a Deus que nossas culpas são muito grandes para serem perdoadas. Ah, quantas almas sofrem com esse peso terrível? Quantas pessoas carregam culpas que as destroem por dentro, que as afastam de Deus, justamente porque acham que cometeram algo tão grave, tão horrível, que Deus não poderia perdoá-las. Essa é uma mentira do inimigo, e Padre Pio combateu essa mentira com toda a força de sua fé. O grande padre dizia que não existe pecado maior que a misericórdia de Deus. Não existe culpa que supere o amor infinito do Pai. Se isso fosse possível, se existisse um pecado que Deus não pudesse perdoar, então Deus não seria infinito em sua misericórdia. Mas Deus é infinito em tudo, especialmente em sua capacidade de perdoar. Ele nos ama não porque somos bons, não porque merecemos seu amor. Ele nos ama simplesmente porque somos seus filhos. E um pai não deixa de amar seu filho porque este cometeu um erro, por mais grave que seja. Naquele momento em que Jesus estava na cruz, ele pronunciou uma verdade que ecoa através de todos os séculos: está consumado. Aquela frase significa que a salvação foi conquistada para todos nós, sem exceção. Nenhum pecado está fora do alcance da graça de Cristo. Nenhuma culpa é tão grande que não possa ser lavada pelo sangue precioso de Jesus derramado por cada um de nós. Padre Pio, que passava horas inteiras ouvindo confissões, que vinha em contato direto com as piores culpas, com os piores sofrimentos humanos, testemunhava constantemente o poder libertador do sacramento da penitência. Quantas almas ele viu saírem daquele confessionário transformadas, livres, aliviadas do peso insuportável que carregavam. Há um ensinamento especial de Padre Pio que toca profundamente o coração do nosso povo brasileiro, que é tão dado a carregar culpas, a sofrer internamente por erros do passado. Padre Pio
Dizia que quando você confessa seu pecado sinceramente, quando você realmente se arrepende, você não deve sair do confessionário ainda carregando aquela culpa. Se você sair dali ainda se sentindo condenado, ainda se sentindo indigno do perdão de Deus, é sinal de que você não crê verdadeiramente na misericórdia divina. Não crê na palavra que o Padre pronunciou em nome de Deus, quando disse: seus pecados estão perdoados. Nesse momento, você está duvidando da própria palavra de Deus. O nosso povo, que é tão sofrido, que carrega tantas feridas históricas e pessoais, precisa urgentemente compreender essa mensagem. Quantas vezes não vemos pessoas que se afastam de Deus porque carregam culpas antigas? Quantas famílias não estão quebradas porque alguém não consegue se perdoar? Quantas vidas não estão perdidas porque a pessoa acredita que cometeu algo tão terrível que já não merece a amor de Deus? Mas Padre Pio nos diz claramente que isso é uma ilusão, um engano satânico. Quando você diz a Deus que seu pecado é muito grande, o que você está realmente dizendo é que Deus é pequeno, que sua misericórdia tem limites, que sua graça é insuficiente. E isso é blasfêmia contra a natureza de Deus. Mas não é blasfêmia de palavras, é blasfêmia de desconfiança. É uma descrença vestida de humildade falsa. A verdadeira humildade é reconhecer que sim, você cometeu um pecado grave, mas confiar que Deus, em sua infinita bondade, já o perdoou. A verdadeira humildade é aproximar-se de Deus justamente por causa de sua culpa, não para se afastar dele. Padre Pio também nos ensinou que nunca devemos dizer a Deus que nós somos muito fracos para seguir o caminho da santidade. Quantas vezes não ouvimos pessoas dizerem: santidade não é para mim, eu sou muito fraco, muito pecador, muito humano para isso. Mas Padre Pio nos revela que essa também é uma tentação do demônio. Porque se Deus não pedisse a ninguém que fosse santo, se a santidade fosse apenas para alguns eleitos especiais, então a mensagem de Cristo teria sido dirigida apenas a um pequeno grupo. Mas não, Cristo dirigiu sua mensagem a todos nós. Em Mateus 5,48, Jesus nos diz: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. Essa ordem não é dirigida a um grupo seleto de santos, é dirigida a cada um de nós. E se Jesus nos pede isso, é porque de alguma forma, com a graça de Deus, é possível. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Padre Pio ensinava que a santidade não consiste em fazer grandes coisas extraordinárias. Consiste em fazer coisas ordinárias, com extraordinário amor. Um trabalho simples, uma conversa comum, um ato corriqueiro de amor. Quando feitos com dedicação total a Deus, quando feitos pensando em agradar a Deus, isso é santidade. O grande padre dizia que uma mãe que lava a roupa de sua família com amor, pensando em Deus, com o desejo de servir bem sua família e honrar a Deus através desse trabalho, essa mãe está sendo santa. Um homem que trabalha honestamente, que provê para sua família com integridade, que trata seus colegas com justiça e misericórdia, pensando em Deus em cada ação, esse homem está sendo santo. A santidade não é uma questão de circunstâncias, não é uma questão de ter nascido em uma época certa ou em um lugar certo. A santidade é uma questão de intenção, é uma questão de entrega, é uma questão de amar a Deus acima de tudo. Por isso, Padre Pio nos diz que nunca devemos dizer que somos fracos demais. Porque quando você diz isso, você está duvidando do poder de Deus em sua vida. Você está dizendo que a graça de Deus é insuficiente para te sustentar. Mas a graça de Deus é sempre suficiente. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos escreve palavras que Padre Pio repetia constantemente. A graça me é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vem só que paradoxo divino. Justamente na nossa fraqueza, a graça de Deus brilha com mais força. Justamente quando reconhecemos nossa incapacidade, é que Deus pode nos capacitar completamente. Padre Pio viveu uma vida de extrema austeridade, de mortificações,
de sacrifícios que para nós, homens modernos, parecem quase impossíveis. Mas ele não fez isso porque era mais forte que nós, porque tinha capacidades extraordinárias. Ele fez isso porque tinha uma fé extraordinária, porque confiava completamente que Deus o sustentaria em cada passo. E de fato Deus o sustentou. Através de toda uma vida de sofrimento, de dor, de responsabilidades espirituais imensas, Deus manteve Padre Pio firme na fé, alegre, sereno, pronto para servir. Meus filhos brasileiros, precisamos entender que quando Padre Pio nos diz nunca digamos essas coisas a Deus, ele não está sendo rigoroso ou austero, ele está sendo misericordioso. Ele está nos protegendo de cair em armadilhas que destroem nossas almas. Essas palavras que ele nos proíbe de dizer, essas expressões de desconfiança, são como venenos que bebemos lentamente e que nos envenenam a alma. Cada vez que dizemos Deus me abandonou, cada vez que dizemos Deus cometeu um erro comigo, cada vez que dizemos meu pecado é grande demais, cada vez que dizemos eu sou fraco demais, estamos abrindo brechas em nossa fé para que o inimigo entre. É como se alguém construísse um muro de proteção ao redor de sua casa, mas depois começasse voluntariamente a abrir buracos nesse muro. Com o tempo, o muro fica tão danificado que já não oferece proteção alguma. Assim é com nossa fé. Cada palavra de desconfiança é um buraco no muro que nos protege de Deus. E o demônio sempre espreita para aproveitar essas brechas. Portanto, irmãos, neste momento em que compartilho com vocês os ensinamentos de Padre Pio, convido-os a fazerem um exame de consciência sincero. Quais são as palavras que você tem dito a Deus? De que maneiras você tem expressado desconfiança em sua bondade, em sua sabedoria, em seu amor? Identifiquem essas palavras, essas expressões de falta de fé, porque somente identificando-as é que podemos mudá-las. Somente reconhecendo que erramos é que podemos ser perdoados e transformados. Lembrem-se sempre que Padre Pio não nos ensina essas coisas para nos condenar ou para nos tornar escravos de um Deus rigoroso e implacável. Ele nos ensina porque ama nossas almas, porque quer que cada um de nós alcance a plenitude de vida que Deus deseja para nós. Porque a vida verdadeira, a vida que vale a pena ser vivida, só é possível quando confiamos completamente em Deus. Quando depositamos nas mãos dele todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias. Continuando nessa jornada extraordinária de compreensão dos ensinamentos de Padre Pio, chegamos agora a reflexões ainda mais profundas sobre como devemos nos dirigir a Deus em nossas vidas cotidianas. Porque, meus queridos irmãos brasileiros, não basta apenas evitar certas palavras negativas. É necessário também cultivar uma linguagem de fé, uma maneira de falar com Deus que reflita verdadeiramente a confiança e o amor que devemos ter por Ele. Padre Pio nos deixou muitas lições sobre isso, sobre como transformar nossa comunicação com o divino em um diálogo genuíno, cheio de esperança e poder transformador. Um dos ensinamentos mais tocantes de Padre Pio é que nunca devemos dizer a Deus que nossas circunstâncias são muito difíceis para que Ele resolva. Quando nos encontramos diante de problemas que parecem insolúveis, diante de situações que ultrapassam nossa compreensão e nosso poder, somos frequentemente tentados a dizer algo como: isso está muito complicado, isso é impossível, nem Deus pode resolver isso. Mas Padre Pio nos mostra claramente que essa linguagem revela uma falta de compreensão sobre quem é Deus de verdade. Deus não é um dos poderes deste mundo que funciona dentro das limitações. Deus é infinitamente poderoso. Ele criou o universo com uma palavra. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Nada, absolutamente nada, está fora do alcance do poder de Deus. Se você olhar para a história das pessoas que confiaram completamente em Deus, verá milagres e maravilhas que desafiam toda a lógica humana.
Abraão, que era estéril e tinha idade avançada, concebeu um filho porque confiou em Deus. Moisés, com uma vara na mão, abriu o Mar Vermelho e salvou um povo inteiro. Sansão, fraco e capturado, recebeu força de Deus para derrotar seus inimigos. Os 3 jovens na fornalha de fogo ardente foram protegidos por um anjo porque confiaram em Deus. Daniel, na cova dos leões, foi preservado porque tinha fé. Padre Pio sabia disso profundamente. Ele havia testemunhado na sua própria vida milagres extraordinários. Pessoas que chegavam a ele completamente desenganadas. Pessoas que a medicina dizia que não havia esperança. Pessoas que estavam morrendo e que encontravam cura através da intercessão de Padre Pio e sua fé em Deus. O grande padre dizia constantemente que não existe situação sem solução diante de Deus. Pode haver situações sem solução diante dos homens, diante da ciência, diante do conhecimento humano. Mas diante de Deus, sempre há esperança. Sempre há uma solução. Mesmo que essa solução seja diferente daquela que imaginamos. Aqui no Brasil, nós conhecemos bem as dificuldades. Somos um povo que enfrenta desafios econômicos enormes, que lida com a violência, com as doenças, com os fracassos. E é tão fácil cair na tentação de dizer que as coisas são muito complicadas, que não há saída, que estamos condenados a sofrer. Mas Padre Pio vinha nos dizer que essa é uma mentira que devemos rejeitar com toda a força. Em Lucas 1,37, o anjo Gabriel diz a Maria: "Para Deus nada é impossível." Essa promessa não era apenas para Maria, não era apenas para pessoas especiais. Essa promessa é para cada um de nós. O que Padre Pio ensinava era que quando você diz a Deus que algo é muito complicado, o que você está realmente fazendo é estabelecendo limites ao poder divino. Você está colocando uma fronteira ao redor de Deus e dizendo: até aqui você pode vir, mas daqui para lá é muito complicado até para você. Mas isso é impossível. Deus não tem fronteiras. Deus não tem limitações. Quanto maior o problema, quanto mais impossível ele pareça aos olhos humanos, mais oportunidade Deus tem de demonstrar seu poder. Um ensinamento magnífico que Padre Pio nos deixou é que nunca devemos dizer a Deus que Ele não nos ouve. Quantas vezes não fazemos orações que parecem não ser respondidas? Quantas vezes não pedimos a Deus algo com toda a sinceridade do nosso coração e depois nos sentimos ignorados, como se nossas palavras não tivessem chegado aos céus? É uma experiência tão comum, tão universal, que quase todo cristão já passou por isso. E na maioria das vezes, quando isso acontece, surge a tentação de dizer: Deus não me ouve, minhas orações não servem para nada, Deus está surdo para mim. Mas Padre Pio nos esclarece que essa percepção é uma ilusão. Deus sempre nos ouve, sempre. Não é que Ele às vezes nos ouça e outras vezes não. Não é que Ele ouça algumas pessoas e outras não. Deus ouve cada oração, cada sussurro, cada lágrima derramada em silêncio. Em Jeremias 29:12, Deus nos promete: então vocês me invocarão, virão orar a mim e eu os ouvirei. Essa é uma promessa absoluta, sem condições aparentes. Deus nos ouve, sempre nos ouve. O que acontece é que muitas vezes nossas orações não são respondidas da maneira como esperamos ou no tempo que gostaríamos. E quando isso ocorre, interpretamos como se Deus não tivesse nos ouvido. Mas essa é uma confusão perigosa e que danifica a nossa fé. Porque quando você diz que Deus não o ouve, está implicitamente dizendo que sua oração não chegou até Ele. Mas se chegou até Ele, então Ele o ouviu. A questão real não é se Deus o ouviu, mas qual será a resposta de Deus. E a resposta de Deus pode ser sim, pode ser não, pode ser espere, mas em todos os casos há uma resposta. Padre Pio tinha uma compreensão extraordinária desse mistério. Ele dizia que muitas vezes Deus responde nossas orações de uma forma completamente diferente daquela que esperávamos. Justamente porque Deus conhece melhor do que nós o que é verdadeiramente bom para nós. Você pede para Deus curar uma doença
E Deus cura através de uma cirurgia que nunca ocorreria a você. Você pede para Deus resolver um problema financeiro e Deus resolve através de uma oportunidade que você nem tinha considerado. Você pede para Deus trazer paz para a sua vida e Deus traz paz através de uma perda que lhe ensina o que realmente importa. É como um pai que tem um filho pequeno e o filho pede para ter uma faca afiada para brincar. O pai ama seu filho e o ouve, mas não lhe dá uma faca afiada. Em vez disso, lhe dá um brinquedo seguro. Mas o filho pode pensar que seu pai não o ouviu, porque não recebeu aquilo que pediu. Na verdade, o pai o ouviu perfeitamente e respondeu com sabedoria e amor. Assim é Deus conosco. Ele nos ouve, mas responde com a sabedoria infinita de quem conhece o futuro, de quem sabe exatamente o que nos prejudicaria e o que nos ajudaria. Padre Pio também nos ensinou algo extraordinariamente importante. Nunca devemos dizer a Deus que Ele não nos ama o suficiente. Essa é uma das maiores blasfêmias contra a natureza divina que podemos pronunciar, mesmo que seja apenas em nossos pensamentos silenciosos. Porque quando dizemos que Deus não nos ama o suficiente, estamos questionando a própria essência de Deus. Em 1 João 4:8, lemos uma verdade fundamental. Deus é amor. Não apenas Deus tem amor, não apenas Deus oferece amor. Deus é amor em sua essência. Portanto, dizer que Deus não nos ama o suficiente é como dizer que o fogo não está quente o suficiente ou que a água não está úmida o suficiente. É uma contradição fundamental. Deus ama infinitamente. Ele ama sem medida, sem condição, sem limite. Seu amor é tão grande que enviou seu único filho para morrer na cruz por nós. Que amor maior que esse? Que demonstração de amor mais clara que essa? Cristo derramou seu sangue por você, pessoalmente, individualmente. Ele sofreu e morreu para que você pudesse ser salvo. Isso não é amor suficiente? Isso não é prova absoluta do amor de Deus por você? Padre Pio tinha uma maneira muito particular de comunicar essa verdade às almas sofredoras que vinham procurá-lo. Ele dizia que quando você se sente abandonado, quando você pensa que Deus não o ama, é sinal de que você está olhando para as circunstâncias externas, em vez de olhar para a realidade espiritual. As circunstâncias podem ser duras, a vida pode ser difícil, mas a realidade é que Deus o ama com um amor que não pode ser abalado por nenhuma dificuldade externa. Nenhuma dor, nenhuma doença, nenhuma perda, nenhuma tragédia pode diminuir o amor de Deus por você. Em Romanos 8:38 e 39, Paulo nos oferece uma das passagens mais consoladoras da Bíblia, pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem potências, nem altura, nem profundidade, nem nada mais na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reflitam bem nessas palavras. Paulo está dizendo que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, nem sequer nós mesmos com nossas dúvidas, nossas desconfianças, nossos pecados. O amor de Deus é constante, é eterno, é inabalável. Padre Pio nos lembrava que esse amor não precisa ser merecido ou conquistado. Você não precisa fazer nada especial para merecer o amor de Deus. Você já tem o amor de Deus simplesmente porque você existe, simplesmente porque você é uma criatura de Deus. Se você fizer coisas boas, Deus continuará amando você. Se você cometer erros, Deus continuará amando você. Se você for bem-sucedido, Deus o amará. Se você fracassar, Deus o amará. Seu valor diante de Deus não depende de suas realizações, de sua aparência, de sua força, de sua inteligência. Seu valor diante de Deus é absoluto e incondicional, porque você é seu filho. Nós, brasileiros, somos um povo que às vezes sofre de uma baixa autoestima espiritual. Especialmente aqueles de nós que vêm de contextos de pobreza, de marginalização, de exclusão social. Muitas vezes internalizamos a mensagem de que não somos suficientemente bons, de que não merecemos coisas boas, de que somos menos valiosos que outros.
Mas Padre Pio vinha nos dizer com toda a clareza que isso é uma mentira. Cada um de nós tem um valor infinito diante de Deus. Cada um de nós é amado especialmente, pessoalmente, infinitamente por Deus. Sua situação econômica não muda isso. Sua cor de pele não muda isso. Sua educação não muda isso. Sua história não muda isso. Você é amado. Padre Pio também nos ensinou que nunca devemos dizer a Deus que nossas orações não têm poder. Esse é um ensinamento relacionado ao anterior, mas com uma nuance importante. Porque uma coisa é dizer que Deus não nos ouve. Outra coisa completamente diferente é dizer que nossas orações não têm poder. A oração é uma arma extraordinária colocada por Deus em nossas mãos. Através da oração, podemos mover montanhas. Através da oração, podemos conquistar bênçãos que parecem impossíveis. Através da oração, podemos transformar vidas, salvar almas, trazer mudanças extraordinárias para este mundo. Em Tiago 5,16, lemos: a oração de um justo tem grande poder e produz resultados. Note que não diz que a oração de um perfeito tem poder, ou que apenas a oração de alguns eleitos especiais tem poder. Diz que a oração de um justo, e um justo é aquele que tenta viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, que tenta seguir o caminho certo, mesmo que caia muitas vezes no caminho. Essa pessoa, quando ora, sua oração tem grande poder. Muitos de nós subestimamos o poder da oração porque não vemos resultados imediatos e espetaculares. Mas Padre Pio nos esclarecia que o poder da oração não sempre é visível aos olhos naturais. O grande padre passava horas inteiras em oração, e seu ministério era repleto de histórias de pessoas que foram curadas, que foram transformadas, que tiveram suas vidas salvas através da oração. Não porque Padre Pio era uma pessoa especial com poderes extraordinários, mas porque ele acreditava completamente no poder da oração. Porque ele orava com uma fé absoluta, confiando que Deus ouviria e responderia. E Deus respondeu novamente e novamente. Aqui está um segredo importante que Padre Pio revelava aos seus filhos espirituais. O poder da oração não reside em palavras bonitas, em expressões elaboradas, em técnicas especiais. O poder da oração reside na intenção do coração, na sinceridade da alma, na fé de quem ora. Você pode fazer uma oração muito simples, com palavras bem comuns, mas se sua intenção é pura e sua fé é genuína, essa oração terá poder extraordinário. Por outro lado, você pode fazer uma oração muito eloquente, com palavras bonitas e bem construídas. Mas se seu coração não está ali, se você não crê verdadeiramente, essa oração é vazia. Padre Pio nos dizia também que nunca devemos dizer a Deus que nossas vidas não têm propósito ou significado. Esse é um ensinamento que toca o coração de muitas pessoas na nossa época. Vivemos em uma sociedade que frequentemente nos faz sentir insignificantes, inúteis, sem importância. A máquina capitalista nos reduz a números, a consumidores, a produtores. Se você não produz o suficiente, se você não consome o suficiente, então você é descartável. Mas Padre Pio nos vinha dizer com absoluta clareza que isso é falso. Cada vida tem um propósito extraordinário diante de Deus. Cada pessoa foi criada por Deus com um propósito específico, com uma missão particular a cumprir neste mundo. Você pode não estar consciente disso. Você pode não compreender completamente qual é seu propósito. Mas isso não muda o fato de que você tem um propósito. Talvez seu propósito seja ser um excelente pai ou mãe. Talvez seja cuidar de alguém que está sofrendo. Talvez seja trazer alegria para as pessoas ao seu redor. Talvez seja deixar um legado de fé e esperança. Talvez seja simplesmente viver uma vida honesta, justa, cheia de amor. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: porque eu conheço bem os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de felicidade e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não criou você por acaso. Deus não colocou você nesta terra para sofrer e desaparecer sem deixar rastro. Deus tem um plano para você,
um plano de felicidade, um plano que envolve seu bem verdadeiro e sua realização espiritual. Padre Pio compreendia que muitas almas caem em depressão, em desespero, exatamente porque perderam o senso de propósito. Elas se veem como insignificantes, como engrenagens descartáveis em uma máquina gigante. Mas quando essas almas compreendiam que tinham um propósito aos olhos de Deus, que eram valorizadas infinitamente pelo Criador, que sua vida importava eternamente, algo mudava dentro delas. Elas se levantavam. Elas encontravam força para continuar. Elas descobriam que a vida valia a pena ser vivida. Um dos últimos ensinamentos que vou compartilhar de Padre Pio é que nunca devemos dizer a Deus que nós não conseguimos perdoar alguém. Esse é um ensinamento delicado, mas absolutamente essencial. Porque o perdão é um dos pilares da fé cristã, e sem o perdão, nossa relação com Deus fica comprometida. Jesus nos ensinou que devemos perdoar não apenas uma vez, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que significa sem limite, continuamente. Quando você diz que não consegue perdoar alguém, o que você está fazendo é estabelecer seus próprios limites como sendo maiores que os limites de Deus. Você está dizendo que aquilo que Deus conseguiu fazer, que é perdoar-nos completamente, apesar de todos os nossos pecados, você não consegue fazer, que é perdoar esta uma pessoa específica. Mas Padre Pio nos dizia que isso era uma falta de humildade verdadeira, uma falta de compreensão do perdão divino. Se você foi perdoado por Deus, se você tem experimentado a graça do perdão divino em sua vida, então você tem obrigação moral e espiritual de estender esse mesmo perdão para os outros. Não porque eles mereçam, não porque você sinta que eles mereceriam, mas porque você foi perdoado sem merecer e, portanto, você deve perdoar da mesma forma, sem exigir que o outro mereça. Em Mateus 18, 21 a 35, Jesus conta uma parábola extraordinária sobre o perdão. Um servo devia uma quantia gigante a seu senhor. Quando o senhor soube disso, ele chamou o servo e ordenou que tudo fosse vendido para pagar a dívida. Mas o servo pediu misericórdia, e o Senhor, movido de compaixão, perdoou completamente a dívida do servo. Quer dizer, o servo foi completamente perdoado de uma dívida impossível de pagar. Mas depois desse evento, o mesmo servo encontrou um colega que lhe devia uma quantia muito pequena, comparada àquela que ele havia sido perdoado, e exigiu que o colega lhe pagasse. Quando o Senhor soube disso, castigou o servo duramente, porque este não havia estendido o perdão que havia recebido. Jesus conta essa parábola para que compreendamos a importância absoluta do perdão. Se você foi perdoado abundantemente por Deus, você não tem o direito de não perdoar aos outros. Você não tem o direito de guardar rancor, mágoa, ressentimento. Porque se fizer isso, você está criando uma contradição entre a graça que você recebeu e a dureza que você exerce. Padre Pio nos dizia que muitas vezes achamos que perdoar é fraqueza, que perdoar é permitir que a pessoa injusta continue sendo injusta. Mas, na verdade, perdoar é uma demonstração de força extraordinária, porque é fácil odiar, é fácil guardar rancor, é fácil se vingar. Mas perdoar requer uma força que só vem de Deus. Perdoar requer que você renuncie seu direito à vingança, que você liberte aquele que o feriu da condenação que você gostaria de lançar sobre ele. Quando você não consegue perdoar alguém, o que acontece é que você fica preso àquela pessoa, aquele ressentimento, aquele ódio. Você carrega aquele peso todos os dias. Aquela pessoa pode estar vivendo sua vida tranquilamente, mas você está sofrendo por causa do rancor que carrega. Padre Pio dizia que não perdoar é como beber veneno esperando que o outro morra. O único que sofre é você. O perdão, por outro lado, é libertador. Quando você perdoa genuinamente, você se liberta do peso daquele ressentimento. Você se liberta da escravidão do ódio. Meus queridos irmãos brasileiros, chegamos ao final desta reflexão sobre os ensinamentos extraordinários de Padre Pio
Espero que tenham compreendido a sabedoria profunda que subjaz em todas essas palavras de proibição. Padre Pio não nos proíbe certas palavras porque é rigoroso ou porque Deus é rigoroso. Ele nos proíbe porque quer nos proteger, porque quer que experimentemos a plenitude de vida que Deus deseja para cada um de nós. Quando você evita dizer que Deus o abandonou, você está fortalecendo sua fé. Quando você evita dizer que Deus cometeu um erro, você está reconhecendo a sabedoria divina. Quando você evita dizer que seu pecado é grande demais, você está abrindo seu coração para a misericórdia infinita. Quando você evita dizer que é fraco demais, você está permitindo que a graça de Deus o capacite. Quando você evita dizer que algo é muito complicado, você está reconhecendo o poder infinito de Deus. Quando você evita dizer que Deus não o ouve, você está mantendo viva a esperança de que suas orações têm poder. Quando você evita dizer que Deus não o ama o suficiente, você está afirmando a verdade fundamental de que é amado infinitamente. E quando você consegue perdoar, mesmo aqueles que você pensava que não conseguiria perdoar, você está vivendo a graça de Deus em sua vida. Que os ensinamentos de Padre Pio, um grande servo de Deus, continuem ecoando em nossos corações e transformando nossas vidas. Que aprendamos a falar com Deus não com as palavras do desespero, da desconfiança ou da fraqueza, mas com as palavras da fé, da esperança e do amor. Que nossa linguagem reflita a realidade de quem Deus verdadeiramente é. Infinitamente poderoso, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. E que através dessa transformação em nossa maneira de falar com Deus, sejamos transformados completamente em nossas almas, em nossas vidas e em nosso relacionamento com o divino.